Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o que é reduflação, tá? Eu queria comentar que primeiro eu tive essa ideia de falar sobre o que é a reduflação, que é um fenômeno causado pela inflação, justamente porque eu fui abrir uma embalagem de cookies, bolachas, né? Bolacha aquela com gota de chocolate e tudo mais. E eu percebi que na embalagem tinha, né, redução de peso de, sei lá, 100 gramas para 90 gramas, por exemplo. E se você pegar alguns produtos no supermercado, alguns vão ter isso de que teve uma redução do seu peso para uma quantidade menor. E eu quero explicar o porquê isso acontece economicamente, tá? Então, o fato das empresas diminuírem o peso, o tamanho do seu produto, seja alguma comida, algum produto como, por exemplo, sabonete líquido, então vem menos líquido, vem menos peso naquele produto, é justamente para disfarçar a perca do poder de compra da moeda. Então, quando a moeda que você usa no seu país vai se desvalorizando, a maneira que os empresários, que as grandes empresas acham de não dar a impressão que o preço dos seus produtos está aumentando, eles acabam diminuindo a quantidade daquele produto ou, dependendo, diminuem a própria qualidade. E isso, o melhor exemplo que eu lembro disso é justamente chocolate, porque o chocolate, se você pegar de alguns anos até algumas décadas pra cá, ah, no Brasil, o chocolate perdeu muito em tamanho e principalmente na qualidade, porque se você pegar de outros países que tem até algumas leis, não como o da Anvisa, que liberam em alguns produtos, como principalmente o café, liberam partes de animais, partes de bicho, partes de dejetos que não são propriamente café, que tem um controle de países que tem um controle mais rigoroso quanto à qualidade do produto, você vai ver que o gosto é diferente. Eu ouço muito o relato de algumas pessoas de outros países falando sobre produtos como café, chocolate, manteiga também, um produto que eu me lembro facilmente, de que a qualidade do produto é muito maior quando comparada à qualidade daquele mesmo produto no Brasil, né? E, e isso acontece justamente por conta disso. Quando o governo vai imprimindo mais moeda, vai imprimindo e aumentando a base monetária, que é o que causa a inflação, ou seja, você imprime mais moeda, você imprime mais reais brasileiro, e os reais brasileiros que você tem na sua conta, eles passam a comprar menos coisas, porque eles estão sendo diluídos por conta dessa impressão de dinheiro, né? E é isso que acontece. Então, de uma forma para mascarar o aumento dos preços generalizado, de forma que não seja muito grotesca, não seja muito grande e assustadora pro consumidor, né, pro mercado em geral, uma das maneiras que tem de enganar, de disfarçar isso, é a própria reduflação, que ou você diminui a qualidade ou você diminui a quantidade, né? E tem, eu acho que até uma conta no X, se você pesquisar, você vai achar que basicamente o cara ele pega folhetos de supermercados mais ou menos desde 2020, se eu não me engano, até para agora. E basicamente todos os produtos do supermercado aumentaram o dobro de preço, se não mais, né? Eles aumentaram pelo menos o dobro do preço, né? E alguns até mesmo triplicaram, quadruplicaram, né? Principalmente café, arroz, e são produtos básicos, produtos que você usa todos os dias para sua alimentação, né? Que fazem parte da rotina de cada pessoa, né? Então você vê que de 6 anos para cá, o que é relativamente pouco tempo, os produtos mais do que dobrarem de preço é algo impressionante, né? E não só isso, se você analisar desde a criação do Plano Real, né, desde a criação do Real Brasileiro desde 1994, o quanto ele já perdeu em relação ao seu poder de compra, né? Quanto ele já se desvalorizou, né? Tem até uma comparação, se você pesquisar, eu não vou saber ao certo exatamente, né? Mas seria o equivalente, em 1994, R$ 100, hoje em dia seria o equivalente a um poder de compra de R$ 12, né? Mais ou menos isso, né? 12, R$ 13, alguma coisa assim.
Então, você vê que o seu poder de compra, a quantidade de coisas, de produtos, de bens, de serviços que você consegue comprar com R$ 100 diminuiu. R$ 100 continuam sendo R$ 100 durante toda a história da sua criação, né? Só que o ponto é que muitas pessoas não entendem isso. R$ 100 ao longo do tempo vão começar a comprar menos e menos coisas. E é justamente isso que causa a inflação, né? A inflação não é o aumento de preços. O aumento de preços é consequência da inflação. E justamente se você pesquisar na internet, ou em algum livro didático, algum livro teórico sobre economia, vão dizer que a inflação é causada por conta do aumento de preços, quando na verdade a inflação ela é causada por conta do aumento da base monetária. O que é o aumento da base monetária? É o governo, é o Estado, imprimir dinheiro, imprimir moeda a rodo para bancar o que for, bancar a dívida pública, né? Que é justamente por conta disso, né? Então, esse é o conceito de reduflação, né? A inflação não é o que você pensa, não é aumento de preços. Lembre-se sempre, é aumento da base monetária. E daí, a partir desse ponto, você começa a entender. Se eu começar a guardar o meu trabalho, se eu começar a guardar aquilo que eu ganho, todo o meu dinheiro suado, em algo que pode ser diluído a qualquer momento e infinitamente ao longo do tempo, logo, não faz sentido eu guardar dinheiro, né? Se não existe um ativo que seja anti-inflação, anti-inflacionário, então vale muito mais a pena eu ser consumista e comprar coisas agora para aproveitar agora, antes que ela se desvalorize, né? A moeda que eu estou guardando se desvalorize. E é justamente o que aconteceu na época do congelamento de preços, né? Na época do Fernando Collor. Porque você tinha a hiperinflação e para ter uma forma de combater isso, você tinha que pegar aquele dinheiro, o seu salário, e comprar as coisas o mais rápido possível. Independente do que você fosse comprar, se você fosse comprar comida, se você fosse comprar produtos, esterco, o que seja, você tinha certeza de que aquilo no dia seguinte ia valer mais do que a própria moeda no dia anterior. Porque ela foi tão hiperinflacionada que ela já não vale mais nada. Então você incentiva esse comportamento na sociedade de ser consumista, né? De você gastar mais, de você consumir mais, né? E isso é algo muito nocivo porque acaba, querendo ou não, influenciando em massa uh, comportamento ético, comportamento moral da sociedade, né? Porque quando você incentiva práticas extremamente negativas, que é o consumismo, de você não pensar a longo prazo, não pensar no futuro, não ter uma preferência temporal baixa, você tá basicamente denegrindo totalmente a sociedade, né? Se você não sabe o que é preferência temporal baixa, ou preferência temporal alta, que seja, preferência temporal é basicamente o quanto você está disposto a sacrificar o que você tem agora, no presente, para ter coisas melhores ou com mais qualidade que seja no futuro. É basicamente isso, é sua capacidade de guardar dinheiro, salvar mais dinheiro, salvar energia, cuidar da sua saúde, pensando sempre no longo prazo, pensando sempre no futuro, porque você acredita que aquilo vai ser mais benéfico para você no futuro, né? E uma boa relação justamente é você cuidar da sua saúde, você fazer exercício físico, né? Pode ser desconfortável, mas no futuro você não vai ficar tão doente, você não vai ter tantas doenças, você vai ser um idoso mais saudável, que seja. A teoria é justamente essa, né? Bem, o vídeo já tá ficando muito longo, não quero passar muito mais disso. Acho que deu para passar bem a mensagem que eu queria aqui pro vídeo. Então, se você gostou, deixa um like aqui embaixo, deixa algum comentário também, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. E é isso. Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.